Como analisar as demonstrações financeiras de uma empresa antes de investir? E o que é importante você olhar nessas demonstrações antes de tomar uma decisão de investir ou não em uma determinada empresa? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a este canal. E hoje a gente vai fazer uma análise das demonstrações financeiras da empresa Petz, que é basicamente uma empresa varejista do setor pet, embora ela se autodenomine como um ecossistema pet, que é muito mais do que apenas um varejo. Mas a gente vai olhar as demonstrações financeiras da Petz e vamos conversar sobre o que é importante você olhar nessas demonstrações. Vale ressaltar que a Petz é uma empresa em fase de crescimento e cada empresa ela vai ter um estado de maturação diferente. Então a forma que você vai olhar e as métricas que você vai considerar na sua análise são diferentes. Mas a gente vai conversando sobre isso ao decorrer do vídeo. Então eu já estou aqui com o site de RI aberto da Petz. Então como vocês sabem, é só vocês digitarem no Google o nome da empresa e RI, que vocês vão cair aqui no site de relação com os investidores, onde vocês vão encontrar as demonstrações financeiras, tá? Então, aqui embaixo ele já me dá aqui um caminho onde eu vou ter o release de resultado, as demonstrações financeiras padronizadas, que é o fechamento do exercício, nesse caso aqui do ano de 2022, e aqui tem a apresentaçãozinha de resultados do quarto TRI, que quando vocês estiverem analisando a empresa, vocês vão dar uma olhada aqui, onde a empresa vai reportar aqui as principais métricas, né? Mas o vídeo de hoje é para falar especificamente dos balanços, né, que a gente chama, que são as demonstrações financeiras, e o que é importante de você olhar nesses balanços. Então eu estou aqui com a DFP aberta, que são as demonstrações financeiras padronizadas, onde vocês vão encontrar aqui todas as demonstrações individuais e as consolidadas, mas vale ressaltar que no release vocês vão encontrar também essas demonstrações apresentadas pela empresa de uma forma mais bonita, né, mais organizada. Mas aqui ela tem uma liberdade maior de poder apresentar esses dados da forma que ela achar melhor, tá? Vocês vão ver que aqui no release a Petz apresenta, se eu não me engano, as demonstrações sem o IFRS 16, né? Então ali o lucro líquido que ela vai reportar aqui no release é um pouquinho diferente do que está lá na DFP, tá? Mas aqui no release é interessante que eles vão reportando os comentários, né? O que eles entendem desse resultado da Petz. É importante vocês abrirem aqui a DFP, que vocês vão acompanhar aqui as informações diretamente no que foi reportado aqui na DFP, né? Esses relatórios são auditados, né? E também aqui na DFP vocês vão ter as notas explicativas, né? Então cada demonstração vai ter lá, por exemplo, aqui, ó, na parte de receitas, você tem as notas explicativas. Então quando você vai lá nessa nota explicativa, vai ter um detalhamento daquilo que está sendo reportado aqui. Então vocês vão conseguir informações mais detalhadas, né? Mas para uma olhada assim mais de você olhar os principais números e as principais métricas, vocês podem olhar pelo release mesmo, que não vai ter problema. E tem também como vocês olharem por um site de apresentação de dados, né, como por exemplo o Status Invest, onde aqui embaixo vocês vão ter aqui a DRE, né, vocês vão ter aqui vocês podem colocar aqui, por exemplo, trimestral, né, ou anual. Eu sempre gosto de olhar o resultado fechado. Então tem aqui 2022, 2021, aqui tem o fluxo de caixa e o balanço patrimonial aqui embaixo, que são as três principais demonstrações, tá? Demonstração de resultado do exercício, que vai trazer para vocês o resultado do exercício como um todo, né? Então receita, margens, lucro, vai estar tudo na DRE. No balanço patrimonial vocês vão ver a estrutura de capital da empresa, né? Seria uma fotografia, né, da empresa como um todo, né? Quais são os ativos, os passivos, né? Como que a empresa se financia, né? Se é através de dívida ou não, qual é a posição dessa dívida em termos de curto prazo e longo prazo. Então, essas informações vocês vão encontrar aqui no balanço patrimonial. E o fluxo de caixa, que é o relatório que vai mostrar ali para vocês o quanto entrou de fato de dinheiro na empresa, né? E aí separa por atividade operacional, atividade de investimento e atividade de financiamento, tá? Eu pressuponho que vocês já têm esse conhecimento das demonstrações financeiras e o que significa cada uma dessas coisas que eu acabei de falar. E a gente vai olhar mais de perto sobre cada demonstração, o que a gente pode olhar para a tomada de decisão. Pessoal, acabei me empolgando aqui no vídeo de gravação da Petz, eu esqueci de mencionar que isso não é uma recomendação de investimento, tá? Então esse recado é muito importante. Sempre é mais fácil para mim trazer vídeos de empresas que eu conheço, que eu acompanho, porque eu já tenho alguma base para poder falar para vocês, né? Mas a intenção do vídeo é ser um vídeo educativo, um vídeo onde eu vou mostrar para vocês na prática como que vocês podem fazer para analisar uma empresa e a partir daí tomar uma decisão de investir ou não investir numa empresa. Aí ele vai ter também um pouco da minha opinião pessoal
E como eu sempre digo aqui no canal, cada investidor tem o seu perfil, então analise e tome as suas próprias conclusões. Tá? Então aqui no release, vamos fazer pelo release aqui mesmo. Então ela está reportando aqui os resultados, né? Ela vai destacar aqui como que foi o ano, etc, né? Mas vamos descer aqui para a gente chegar logo na DRE, né? Que é o que interessa para a gente. Então aqui demonstração de resultado do exercício, do que eles chamam de Pets Standalone. Então a Pets ela tem feito algumas aquisições e essas aquisições elas, né, são empresas que ainda não estão dando lucro, né? E a Pets acaba por separar o Pets Standalone, que é sem essas aquisições, somente com a Pets, né, que seria o padrão, e depois ali mais para baixo eles reportam o resultado de cada uma das adquiridas também. Tá? Então aqui ele traz a princípio a receita bruta, né, do ano de 2022, do ano de 2021, então teve uma variação aqui de 24%, 24,8%. E aqui, depois dos impostos e outras deduções, a receita líquida, que é de fato o que vai ser considerado aqui para calcular as margens, etc. Né? Então, a receita líquida também cresceu em linha aqui com a receita bruta, né, 24,7%, e o lucro bruto cresceu um pouquinho menos, né, 22,9%. Então, aqui a gente já consegue inferir que o custo ele cresceu mais, né, cresceu 26,4%. Então, nesse último ano, a Pets teve um aumento de custos aí, que acabou por impactar um pouquinho aqui da margem bruta dela, né? Mas nada de muito preocupante também, tá? E depois disso ele já reporta aqui, isso aqui é uma demonstração mais resumida, né? Ele reporta aqui o EBITDA ajustado, que cresceu 12,4%, tá? Então o que a gente consegue ver aqui? A gente consegue ver que as despesas com vendas gerais e administrativas cresceram bastante, né? E aqui também, né? Outras receitas e despesas também cresceu bastante. Então, quando você está analisando a Pets, né? Você tem que analisar, entender primeiro o funcionamento da empresa e depois entender o negócio dela, como que está caminhando isso, né? E no release eles vão reportar como que foi o ano deles, o que eles entenderam que aconteceu nesse exercício, né? O que foi positivo, o que foi negativo. E vocês vão ver que a Pets ela está num momento de muita aquisição, de muito investimento, né? E esses projetos eles não estão dando muito retorno ainda. Então acontece que ela aumenta demais a despesa dela com vendas, despesas administrativas, né? Então aqui vai entrar, por exemplo, salário de pessoal, vai entrar muita coisa aqui que ainda não está refletindo exatamente ali na receita, né? Então no último tri, se eu não me engano, ela abriu 50 lojas, então você vai ter todo o custo envolvido dessas 50 lojas que entrou no quarto tri aqui, né? Mas que ainda não são lojas maduras e que ainda não trouxeram o resultado que tem o potencial de trazer ainda no médio e longo prazo. Então mais para baixo aqui tem os gráficos, tal. Vamos procurar aqui a demonstração financeira, que eu quero a demonstração completa, né, da DRE. Vamos achar ela aqui. Então aqui também o resultado do quarto tri, lucro líquido. Normalmente lá no final do release é que a empresa apresenta as demonstrações, né? Mas eu acho que a Pets aqui é um pouquinho diferente, porque no caso dela, ela apresenta aqui o balanço patrimonial e o fluxo de caixa no final. A demonstração de resultado, ela está mais para cima. Vamos pesquisar aqui, demonstração do resultado. Aqui, ó, demonstração do resultado do exercício do grupo Pets. Então, o grupo Pets já engloba todo o resultado da Pets, né, da Pets como um todo. Eu estava olhando aqui embaixo, se eu não me engano, né, mas aqui eu tenho do grupo como um todo, né. Então, aqui no grupo Pets, a gente tem ali um crescimento de 35% na receita, o lucro bruto cresceu um pouquinho menos, né, então aquele comentário que eu falei. E aqui no EBITDA ele já tem um impacto bem grande, né? Porque você vê que apesar da Pets ter receitado bem mais, o EBITDA dela ficou praticamente de lado, né? Justamente por conta dessa pressão das despesas aqui com vendas gerais e administrativa. E aqui mais para baixo a gente vai ter, por exemplo, depreciação e amortização, que também vai em linha com o que eu acabei de falar. A empresa está investindo muito, abrindo muita loja, naturalmente vai depreciar mais, né? Então aqui a gente tem um aumento expressivo de depreciação que vai impactar aqui no lucro operacional antes do resultado financeiro, né?
E o resultado financeiro nesse caso veio positivo, tá? Então, isso aqui acabou salvando um pouco do resultado dela. E a gente chega ali no lucro líquido ajustado de 109 milhões, tá? Se vocês olharem lá na DFP, vocês vão ver que está um pouquinho diferente. Vamos localizar aqui a demonstração. Consolidada. Cadê aqui? Consolidada. Balanço patrimonial. Aqui, ó, demonstração do resultado. Então, vocês vão ver que aqui na DFP, você chega num lucro de 100 milhões, né? Porque aqui o resultado financeiro é diferente, né? Vocês vão ver que aqui no resultado financeiro, na DFP está reportando um prejuízo ali de 60 milhões, né? E essa despesa grande aqui de 125 milhões está relacionado lá com os juros de arrendamento, né? Que é a questão do IFRS 16, que acaba por mexer um pouquinho aqui na apresentação do lucro contábil, né? Mas aqui também fica bem bom de vocês verem, porque tem gráfico, né? Então vocês conseguem acompanhar historicamente a receita, né? Então vocês veem que a Pets ela tá receitando muito, né? Tá fazendo um bom trabalho de vendas ali, de, de receita, né? O EBITDA, né? No último exercício aqui ficou meio de lado, né? Mas por conta daquela pressão ali de custos e despesas, né? Você vê que na amortização e depreciação a empresa está aumentando cada vez mais esse lançamento contábil aqui de amortização e depreciação, porque está abrindo muita loja, né? E o lucro líquido, né, acabou ficando menor aqui do que o ano de 2021 e 2020, mas é um processo natural da Pets, tá? Então, as empresas que ela adquiriu estão dando prejuízo, então isso impacta também um pouquinho o resultado dela, né? E em questão de fluxo de caixa, se vocês olharem aqui, a empresa faz um bom trabalho de geração de caixa operacional, né? Então, gerou aqui em 2022 200 milhões de caixa operacional, né? Mas o que acontece com a Pets? Ela acaba investindo muito, né? Então, se vocês olharem aqui ó, no caixa líquido de atividades de investimento, vocês vão ver que está sempre crescendo aqui, né? Investindo bastante, investiu aqui no ano de 2022 quase 400 milhões, né? Então, bem maior do que a geração de caixa operacional dela. E isso é um problema porque a Pets, se vocês olharem aqui no balanço patrimonial, vocês vão ver a posição de caixa dela, né? Então, ó, 2020, 400 milhões. Aí, 2021, se eu não me engano, ela fez um follow-on, né? Foi para 600 milhões. E agora está em 185 milhões, né? Então, a Pets, ela vem de um IPO recente, depois ela fez um follow-on, né? Então, isso entrou no caixa da empresa. E desde então ela vem investindo pesado, né? Vem investindo aqui 300 milhões em 2021, quase 400 milhões aqui em 2022, né? E o fluxo de caixa livre no final sempre ficando negativo, né? E aqui na atividade de financiamento também. Então, o que acontece? A Pets é uma empresa em ritmo de crescimento, vocês vão ver que ela não tem muita dívida. Eu acho que até no release tem um gráficozinho que mostra isso, a posição de dívida dela, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o gráficozinho. Porque a Pets ela não precisou ainda entrar numa situação de dívida ainda, né? Não que dívida seja uma coisa ruim, né? A gente sabe que as empresas elas tomam dívida mesmo, né? Aqui a questão da alavancagem, né? Então, como ela tinha caixa, né, ela sempre tinha dívida líquida negativa, né? E tá cada vez mais diminuindo isso. Porque ela tinha esse caixa que ela vem queimando, né? E agora ela já sinalizou, em algum momento aqui do release vocês vão ver que ela fala da emissão de debêntures, então eles já estão cogitando emitir debêntures, né, e fazer essa aquisição, essa captação, aliás, através de dívida. E acontece que, se ela continuar investindo nesse ritmo de crescimento, o caixa dela não está suportando para cobrir a questão do investimento, né? Então acontece que ela está precisando se endividar agora para suportar esse crescimento e isso vai apertar lá no resultado financeiro dela, né? Então ela vai começar a reportar ali os juros da dívida, né? E a gente com a taxa de juros alta do jeito que tá, vai começar a pressionar um pouco mais o resultado dela, né? Então como ela já trabalha com margens bem apertadas, então o lucro líquido dela ali, a margem líquida ficou ali por volta de 2%, se ela não tomar cuidado, ela vai acabar entrando em prejuízo contábil, né? Vai acabar pagando juros de dívida que vai fazer com que ela entre no prejuízo. E esse caixa vai ter que gerar um pouco mais de caixa para poder
suportar isso. E pelo que eu senti aqui no release, eles já estão fazendo um trabalho de adaptação, né, dos resultados da empresa, então eles estão fechando algumas unidades que eles entendem que não são interessantes, então eles falaram ali em data driven, né, que é um processo de tomada de decisão baseado em dados. Então eles estão fazendo o trabalho de casa no sentido de enxugar ali as despesas, otimizar, aumentar a eficiência operacional para poder conseguir ganhar um pouco mais de margem ali no próximo ano. Então, o que eu espero daqui para frente, para os próximos trimestres e para o ano de 2023, é que ela consiga fazer um trabalho ali de otimização mesmo, né? Diminuir alguns custos, conseguir dar uma melhorada ali na questão da margem dela, para que ela não se prejudique tanto com o resultado financeiro que naturalmente ela vai ter. Então, aqui a gente já olhou basicamente as principais demonstrações, né? A questão da geração de caixa. O balanço patrimonial, eu gosto de ver ele como uma estrutura de capital da empresa mesmo, né? Como que a empresa se financia. E aqui vocês vão ver que a empresa até então estava numa posição de caixa bem confortável, né? Não tem dívida e isso vem mudando daqui para frente, né? Então já diminuiu bastante a posição de caixa dela, ela aumentou bastante os níveis de estoque dela, então ela está com uma necessidade de capital de giro bem maior agora, né? Com esse tanto de abertura de lojas, né? Aumenta ali o estoque, aumenta o contas a receber. Então, isso também é mais um ponto que acaba prejudicando ali a liberação de fluxo de caixa dela. Então, é basicamente isso, pessoal, que vocês podem olhar na empresa, né? Olhar a questão das margens. É isso que a gente chama normalmente de análise horizontal e análise vertical, né? Que ele já até dá aqui análise horizontal, né? Acho que tem a opção aqui de você colocar análise vertical, que é você olhar justamente onde que tá aparecendo aqui que eu tô cego. Análise horizontal, análise vertical. Ah, tá, que tá pintadinho aqui, né? A análise horizontal é quanto variou de um ano para o outro, e a análise vertical é a comparação de cada linha da DRE, né? No caso aqui eu estou no balanço patrimonial, né? Mas a gente normalmente faz isso com a DRE, né? A gente vai olhar aqui, ó, na análise vertical, o quanto cada linha representa da receita líquida, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui no ano de 2022 um lucro bruto de 47%, né? Margem EBITDA, lucro líquido aqui 1,78% em 2022. Então a gente faz essa análise, né? A gente vê aqui, por exemplo, que de um ano para o outro teve uma pressão maior aqui no lucro líquido. E a gente compara isso com o histórico da empresa, né? Então a gente vê ali a receita crescendo bastante, a gente vê as margens. Então, basicamente é isso. O mais importante do que você ficar olhando qual é a porcentagem, né, qual é a proporção de cada linha com a receita, é você entender a dinâmica, né? Então, você, através de um gráfico como esse, você já consegue ver que a receita está crescendo num ritmo legal. Tem um outro gráfico aqui das margens, ó, que você vê que a empresa está mantendo ali as suas margens de forma saudável, né? A empresa não está, mesmo com esse ritmo intenso de crescimento, ela tem conseguido manter suas margens, né? Então, nesse último resultado, teve uma pressãozinha um pouco maior, mas nada de muito extraordinário, né? Não é nada que preocupe a um primeiro momento, né? Mas essa análise você tem que fazer ao longo do tempo. Então, a empresa vai reportar os próximos resultados, né? Agora em 2023, e você vai olhar e vai comparar agora com o resultado de 2022. Você vai ver se as suas expectativas, né? Aquilo que você espera da empresa, está sendo correspondido, né? Então a Pets é uma empresa bem ok, assim, um ritmo de crescimento bem grande, assim, abertura de lojas de forma muito intensa, aquisição, né? E mesmo assim o resultado não tá ruim, né? Claro, tem esses pontos que eu mencionei, pressão de custo, né? Uma margem apertada ali, talvez comece a entrar no prejuízo agora, mas essas aquisições e essas aberturas de loja, elas vão começar a dar resultado daqui para frente, né? Então a tendência é de que daqui para frente a Pets começa a reportar um pouco mais de resultado, né? No sentido de rentabilidade, geração de caixa, é para estar no momento dela começar a inverter isso um pouquinho, tá? Ao invés de ficar só queimando caixa. Isso é pelo menos o que eu espero e que eu vou acompanhar da Pets daqui para frente, tá? Então, basicamente é isso. Se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, ajuda bastante aqui na produção de conteúdo. Não vai te tomar muito do seu tempo, é só clicar no botão aí embaixo. E se você gosta do meu conteúdo e você quer continuar acompanhando
os próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que eu vou tentar trazer vídeos mais voltados para a prática, mais voltados para o dia a dia do pequeno investidor comum, e juntos a gente evolui nessa jornada como investidor. Muito obrigado por ter assistido até aqui, a gente se vê, um grande abraço e tchau!